Olá pessoal, meu nome é Celso Martini, eu sou diretor de comercial e de desenvolvimento da Mahari Automação. Hoje estamos aqui para falar sobre medição de umidade em grãos. Dispensável falar da importância da manutenção dos grãos, da conservação, melhor dizendo, dos grãos, já que se hoje estamos aqui é porque ao longo dos milênios alguém teve essa preocupação e chegamos onde chegamos. Bueno, o objetivo principal é falar para vocês como é que isso é feito hoje na indústria de grãos de maneira geral. Inicialmente eu vou falar como é que funciona o processo atual. Atualmente, um processo qualquer, por exemplo, secagem de soja, o sujeito vai lá e a cada 15 minutos retira lá uma amostra, por exemplo, no secador, na saída do secador de soja, para verificar se a umidade daquele soja está de acordo com o que ele precisa. Quanto é que ele retira? Ele retira 200 gramas em cada uma dessas amostras. Ou seja, ao final de uma hora de trabalho, por exemplo, esse secador com capacidade de 100 toneladas hora, ele retirou 0,8 quilos, 800 gramas, para saber como é que está a secagem. Bem, além disso, ele tem que anotar isso numa planilha para depois passar lá para o sistema de controle. Qual é a nossa inovação? Nós desenvolvemos um sistema de medição de umidade de grãos contínuo. Essa traquitana toda, esse equipamento todo esse sistema é instalado na saída do secador e ele continuamente registra o teor de umidade naquele ponto. Como é que ele faz isso? O grão passa aqui por dentro desse conjunto eu tenho um sensor de umidade, que é basicamente isso aqui, fica lá instalado, tá? E aqui na frente desse sensor de umidade eu crio um campo elétrico que faz as minhas medições. Além disso, esse sujeito aqui me permite retirada de amostras para que eu possa conferir se isso está fazendo a função que lhe cabe. E nele eu passo, ao longo daquela mesma hora que o sistema tradicional mede 800 gramas, eu passo por aqui cerca de 300 quilos. 300 quilos contra 800 gramas. Mais do que isso, no sistema tradicional eu faço 4 leituras. No sistema atual, nesse Humigrain Mahari, eu faço 18.000 leituras. 18.000 contra 4 leituras. E finalmente, todos esses dados aqui eu mando lá para um software de supervisão ou software de controle da planta, da sua planta, e lá você tem todos os dados registrados. Não importa a hora, não importa o operador, eles estarão lá registrados para que você possa fazer essa avaliação a qualquer momento, a qualquer hora, localmente ou via web. Então, esse sistema revoluciona a maneira como nós controlamos os processos de secagem e os processos industriais de grãos. Mas esse aqui é apenas um dos modelos de equipamento que a Mahari fornece. Em outras aplicações, vou mostrar algumas delas, por exemplo, esse camarada aqui é um pêndulo. Esse sujeito tem as mesmas funções daquele, só que a aplicação dele é, por exemplo, dentro de um silo. Se você seca semente, por exemplo, semente de soja, isso é seco dentro de um silo. Então imagine que esse sensor fica pendurado dentro do silo e continuamente, sem retirada de amostra, você tem o teor de umidade nessa região do silo lá no teu computador ou lá no teu sistema de controle. E dessa forma você controla o teu processo. Mais um exemplo. Um outro tipo de sensor. Esse foi desenvolvido para a produção de sementes de milho. A semente de milho, o milho para a semente é seco em espigas. Então, dentro de um grande secador, isso é colocado lá, adequadamente instalado dentro do secador, e ele transmite continuamente o teor de umidade daquele milho que vai ser utilizado para sementes. Uma outra aplicação desse mesmo sensor é na secagem de amendoim. Amendoim também são 2 processos básicos, dentro de uma carreta ou dentro de um silo. Em ambos se utiliza esse sensor para que se faça a leitura contínua do teor de umidade do grão. Mahari não para por aí. Além dos medidores contínuos de umidade de grãos para controle do processo e registro de informações, nós fabricamos uma série de outros
equipamentos portáteis que servem também para essa finalidade. Vou dar alguns exemplos. Esse camarada aqui é uma concha onde eu posso fazer a medição instantânea do teor de umidade de vários materiais. Vou exemplificar para vocês aqui com soja. Então tenho aqui uma amostra de soja. Tá? Isso lembra aqueles armazéns de antigamente. Tá? Coloquei ali o meu soja e instantaneamente eu tenho o teor de umidade desse material. Tá? Vamos fazer mais uma medida, ver se é sério mesmo. É um soja que chegou aqui para fazer alguns testes para nós. Então, vamos lá. Está caindo. Ok? Então, instantaneamente, eu tenho as leituras de qual seja o material. Outros exemplos. Esse camarada aqui. Na indústria de grãos, no recebimento de amendoim e outros produtos, eu tenho um medidor desse tipo, muitas vezes com a haste muito mais longa, cerca de 1 metro. Então, na hora que o caminhão chega lá para fazer a descarga, o operador sobe no caminhão e retira N amostras, retira não, ele faz N medidas e confere se aquele material está de acordo e se pode ser utilizado lá naquele processo. Mais um exemplo. Este sujeito aqui. Esse aqui é um medidor de umidade, onde você pode colocar o teu material aqui dentro e instantaneamente você tem o valor da umidade do material que você colocou aqui dentro. Pode ser usado em grãos? Sim, isso é usado em muitos lugares, especialmente na indústria do amendoim, onde a gente mede a umidade do amendoim com casca, desde lá do recebimento, lá no caminhão, até a secagem final. Mas não para por aí. Alguns desses equipamentos, este principalmente, ele pode ser utilizado também para medição de umidade de biomassa. Então, se no seu processo você usa biomassa para produção de vapor, aquecimento, etc. e tal, lá na secagem, você pode controlar o teor de umidade da biomassa que você está comprando utilizando esse equipamento aqui. Exatamente esse. E ele serve tanto para a biomassa quanto para os grãos. Uma outra opção, se você compra biomassa em lenha, é esse camarada aqui. Tá? Que num vídeo anterior a minha colega explicou como é que trabalha com o M65. O que eu quero dizer para vocês? Maharry tem uma série de soluções. As soluções de medição de umidade em linha, ultra poderosas, ultra modernas, com comunicação Wi-Fi ou comunicação em rede, que servem lá para você controlar o seu processo. Vários formatos de sensor, e se nenhum desses sensores se adequa ao processo que você tem, fale conosco. Nós temos a tecnologia e podemos desenvolver o sensor adequado para a tua aplicação. E além disso, os sensores portáteis, que servem tanto para grãos quanto para biomassa, e que também tem uma série de soluções. Eu apenas apresentei algumas, para que você saiba que pode contar com a Maharry para a solução dos teus problemas de automação.